Me conta aí, você já viu aquele tipo de post financeiro onde mostra que se você investir um pouquinho ao longo de vários meses a uma determinada taxa de juros, você consegue chegar em um patrimônio milionário em 10, 20, 30, até 50 anos? Claro que isso vai depender muito de como que foi feita a simulação, mas normalmente o conteúdo é sempre o mesmo. Mostrar para você o efeito dos juros compostos no seu bolso. Esse é um conteúdo que divide bastante opinião internet afora, mas no vídeo de hoje eu vou não só contar a verdade por trás desse cálculo, mas também aplicá-lo na prática. Claro que não para o futuro, porque é impossível saber o comportamento da taxa de juros daqui para frente, mas sim daqui para trás. Se eu tivesse feito exatamente o que essas simulações dizem lá atrás, será que eu teria os milhões que me prometeram hoje? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Fala pessoal da Além da Grana, espero que estejam bem. Eu sou o Alejandro, com RH, criador do canal, e o vídeo de hoje ele vai funcionar praticamente como o filme Matrix, onde eu vou apresentar duas pílulas para vocês. Alguns que vão preferir tomar a azul, simplesmente fechar esse vídeo e acreditar em tudo que vê por aí sobre finanças, e aqueles que vão preferir a pílula vermelha, serem trazidos para a realidade e se tornarem um pouquinho mais críticos sobre esses conteúdos de finanças para não acreditar cegamente em tudo que encontra por aí. Quem optar por tomar a pílula vermelha, inclusive, além de seguir esse vídeo, já vai largar o like, não só para fortalecer o canal, mas também para garantir que essa verdade chegue a mais pessoas possíveis. E aí, qual pílula você vai querer? Os que estão me ouvindo até aqui, então, acredito que optaram pela pílula vermelha e querem saber a verdade. Então, sem mais enrolação, vamos para o primeiro ponto. Para deixar claro, o cálculo dos juros compostos utilizado nesses simuladores, ele não está errado, ele está certo. O efeito dos juros compostos ao longo do tempo realmente tem esse efeito multiplicador no nosso bolso, principalmente se você consegue cada vez mais colocar mais dinheiro na operação ou conseguir acesso a taxa de juros maiores. Porém, o problema aqui não está nem no quanto você aporta ao longo dos meses e muito menos no tempo, mas sim na variável taxa de juros, porque esses simuladores utilizam uma taxa de juros média, ou seja, se você está vendo esse simulador para daqui a 40 anos te falando que você vai chegar em R$1 milhão nesse prazo, ele está utilizando ali alguma letra miúda falando a uma taxa de juros de 1% ao mês, ou de 1,5%, 0,5%, enfim, independente de qual que é uma taxa fixa. E isso é algo que a realidade não mostra. Olhando aqui no gráfico as oscilações da Selic ao longo dos anos, você vai perceber que por mais que hoje temos sim uma Selic a 13,75% ao ano, o que chega nos 1% ao mês, alguns anos atrás tinha uma Selic de 2%, o que está longe desse patamar. Assim como outros, há muitos anos atrás, tínhamos Selic acima desse patamar, o que passava do 1% ao mês. Então é por essa razão que no cálculo acaba se utilizando uma taxa de juros média, mas não significa que é isso que vai acontecer nos 40 anos no futuro. Outra variável que é negligenciada também nesses simuladores é o efeito da inflação. Se você daqui a 40 anos vai ter 1 milhão ali cravado na sua conta investido, não significa que você vai comprar com esse 1 milhão de reais daqui a 40 anos o mesmo que você compraria com esse 1 milhão de reais hoje. Porque ao longo do tempo a inflação ela vai corroendo o valor e o poder de compra das moedas. Isso os simuladores também não captam, você teria que calcular por fora ou às vezes, em muitos casos, o próprio influenciador que está te mostrando isso ou o site que você está simulando tem ali algum disclaimer informando sobre a inflação. Praticamente sobre os simuladores, essas são as duas variáveis que você precisaria ter uma interpretação ali um pouco mais minuciosa para saber se o número que você está vendo daqui a 20, 30, 40 anos se reflete próximo ou não da realidade. Dito isso, então, vamos partir para a ação e ver na prática a diferença que causa no mesmo cenário quando usamos uma taxa de juros média e uma taxa de juros real. E para isso eu coloquei tanto o simulador quanto os cálculos reais que fiz aqui, vou mostrar para vocês no mesmo contexto, que é aplicando R$200 por mês durante 28 anos. E por que 28 anos? Porque o plano real ele não tem 40, 50, 60 anos para a gente poder utilizar um prazo maior. Não tem ainda. Espero que complete isso para a gente poder voltar e atualizar esse vídeo. Mas 28 anos já é pegando ali de 95 até 2022.
No caso do simulador, eu coloquei a mesma taxa de juros média que está aparecendo agora nos posts de influenciadores de finanças, que é o 1% ao mês. Então está aparecendo aqui na tela para vocês exatamente essas condições. O investimento inicial de 0, eu não tenho nada, o valor mensal de R$200 por mês, uma taxa de juros média de 1% e o prazo de 28 anos. Pelo simulador, eu vejo que depois de se passar esse período, eu vou ter investido 67.200, onde terei gerado 479 mil de juros e chegarei em um montante total de um pouco mais de 546 mil reais. Isso pelo simulador, como se eu pudesse ter acesso a essa informação lá em 95, se existisse Instagram e tudo mais. Quando eu faço os mesmos cálculos, porém com a taxa de juros real, eu tenho os mesmos 67.200 investidos, porém eu chego em um valor bruto de 470 mil reais e alguns quebradinhos. Veja que nesse exemplo eu já tenho uma diferença de 76 mil reais. Comenta aqui embaixo se esses 76 mil reais de diferença fariam ou não fariam falta no seu orçamento. Isso só para mostrar a diferença entre utilizar uma taxa de juros média e o que realmente acontece no final das contas. Agora, se formos para o lado da inflação e atualizar esses mesmos 470 mil reais durante esses 28 anos, a gente chega em um valor expressivo. Conforme a tela aí, são quase 3 milhões de reais. Isso significa que se você tiver 3 milhões de reais na sua conta em dezembro de 2022, você tem o mesmo poder de compra que você teria lá em 95 com 470 mil reais disponível. Esse é o poder da corrosão da inflação com o passar do tempo. Mas alguns podem estar se questionando, mas esse período ainda teve uma inflação elevada e tudo mais. Então vamos mudar o prazo do exercício. O exercício ele vai ser o mesmo, mas dessa vez para 20 anos, de 2003 até 2022. No simulador, seguindo as mesmas regras de aporte e taxa de juros média, eu chegaria em um montante total de quase 198 mil reais. Já fazendo os cálculos ali reais com a taxa de juros que veio acontecendo nesse histórico, eu teria um valor de 139 mil reais. Isso já me dá uma diferença de quase 59 mil reais a menos no meu orçamento quando eu comparo o que o simulador me mostrou e o que eu realmente tenho. Então, de novo, temos a diferença entre a utilização de uma taxa de juros média e a real. Atualizando então os mesmos 139 mil reais do cálculo real pela inflação, você precisaria ter nesse período 441 mil reais e uns quebradinhos para compensar o poder de compra de 139 mil reais lá em 2003. Então veja que se colocar inflação no cálculo, você percebe que você ainda está mais descasado do que os simuladores costumam mostrar para você só com o valor bruto e uma taxa de juros média. E é aí que entramos em algumas conclusões interessantes sobre esse assunto. A primeira delas, e a mais óbvia, é não acredite cegamente em tudo que você vê ali. A fórmula dos juros compostos é muito bem representada por esses simuladores, porém isso não significa que você vai atingir na vírgula o valor que você está vendo ali. Ele mostra bem o efeito multiplicador de você realizar investimentos constantes durante um determinado tempo a uma certa taxa de juros. Porém, de nada vale você acreditar fielmente que você vai chegar naquele valor e, sei lá, programar uma dívida já buscando utilizar aquele recurso naquele período, porque como vimos aqui, nos dois cenários chegamos em um valor menor do que o que os simuladores mostram pra gente. A segunda conclusão aqui é não menospreze os efeitos da inflação. Isso porque constantemente a inflação está corroendo o poder de compra do seu dinheiro. Isso é normal, faz parte da economia, porém a ideia é que você se blinde desse efeito a partir dos seus investimentos. Tente sempre ganhar acima da inflação. E olha que eu nem acredito que o IPCA é a melhor métrica para se medir uma inflação, porque, para aqueles que não sabem, IPCA mede a variação dos preços numa cesta de bens e serviços considerado numa família que ganha de 1 até 40 salários mínimos. Então, além de ser um índice muito amplo, até por isso que tem o A no final, né, IPCA, amplo, ele também mede de uma forma relativamente errônea esse efeito, porque pensa, uma família que ganha 40 salários mínimos pode consumir, por exemplo, salmão todo dia. Assim como uma família que ganha de 1 a 2 pode gastar muito com gasolina. Então se você vê a gasolina subindo 30%, você pode ver o preço do salmão caindo 30%. Como o IPCA é uma média, o preço do salmão puxa o IPCA para baixo.
o que não reflete uma realidade em uma família que utiliza muito combustível, por exemplo. Isso pode valer para uma série de combinações do IPCA. Então o ideal mesmo é você considerar a sua inflação pessoal. Para aqueles que têm um orçamento doméstico e separam lá os seus gastos fixos e variáveis, você consegue calcular qual é a sua inflação, o quanto o preço dos produtos que você consome variou de um mês para o outro, e aí sim tentar se proteger disso ou até mesmo atualizar o seu patrimônio em cima da sua própria inflação e não da oficial utilizada pelo governo. Se quiserem, inclusive, que eu faça um vídeo só sobre inflação pessoal, como calcular, como separar no orçamento, como atualizar os seus investimentos por essa inflação, comenta aqui embaixo que eu monto esse vídeo para vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, não esquece de deixar o like, de seguir esse canal e principalmente ativar o sininho para ser notificado sempre que eu postar novos conteúdos como esse aqui no Além da Grana. Se gostaram, me sigam também aqui nas redes sociais, onde eu posto alguns conteúdos sobre finanças para discutirmos. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!